Caixa acústica, caixa de som, fabricadas lá nos anos 80. Hoje estou colocando à venda esse par de caixas, para quem deseja aí, um par de caixas clássico da indústria nacional dos anos 80. É uma caixa bem grande, veja todos os detalhes da caixa de som e de todos os detalhes da venda desse par de caixa hoje nesse vídeo. Bom, então é isso, né? Um par de caixas de som, elas não têm uma marca específica. Para quem não sabe, nessa época, né, o pessoal comprava os kits. Então aqui foi comprado o kit da Novik, woofer de 15 polegadas, 2 mid-ranger, 2 tweeters e um divisor de frequência, e provavelmente a própria Novik ou alguma fábrica, alguém, né, disponibilizava um projeto de caixa acústica que a pessoa, ela mesma ia lá e mandava fazer, ou fazia, ou então alguma empresa que já fazia as caixas, para daí depois você ir lá e comprar o kit e instalar, tá? Então ela não tem uma marca específica. Só um parênteses bem aqui no canal, a gente tem que lembrar que marcas de caixas acústicas no Brasil, elas são de maior quantidade até do que equipamentos de som, né? A gente tem muitas marcas de caixa acústica. O pessoal começou a vender os equipamentos, as marcas, né, as principais marcas de equipamentos fabricavam as suas caixas acústicas, mas muitas caixas eram fabricadas por outras empresas para ser opcional ou uma opção para os equipamentos de som fabricados nos anos 80, tá? Aqui nesse caso não, ela não tem uma marca, né? Ela não é IBS, ela não é FAR, ela não é Lando, né? São marcas, como eu disse, que fabricavam somente caixas acústicas. Então aqui a gente tem um par de caixa com kits da Novik, 15 polegadas, 3 vias, mid-ranger, tweeter, divisor, tem as telas, e é uma caixa, eu apelidei elas de caixa monster, né? Por quê? Porque é muito grande, e você vai ver aqui, eu vou tentar mostrar o tamanho, as dimensões dessa caixa. E aí, né, o detalhe, que é o que? Infelizmente, envio desse par de caixa, infelizmente inviável, né? Inviável, tá? Então, infelizmente, não posso fazer envio. Se você tem interesse nela, infelizmente você vai ter que vir retirar elas aqui, correto? Elas, além de ser extremamente pesadas, né? Para quem conhece meu canal, para quem assiste meu canal, sabe que eu tive 2 pares. Um par eu consegui trazer aqui onde estão os equipamentos de som, o outro eu não consegui, para você ter uma ideia. Então, por falar nisso, né, aqui nesse canal a gente fala só sobre essa geração de equipamentos do som dos anos 70, 80, 90, venda, comparativo, demonstração, curiosidades, manutenção. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então realmente envio dessas caixas eu não faço de maneira nenhuma. Óbvio, né, que se a pessoa vier de outro lugar e quiser retirar ela aqui, eu vou ajudar, fazer uma embalagem e tudo mais, se a pessoa pôr no carro e tudo mais. Mas enviar mesmo da maneira que a gente envia equipamentos de som, negativo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na construção da caixa. Só lembrando, talvez você escute ela, vou ligar aqui o amplificador, talvez você já tenha escutado no início aí, vou fazer uma emenda no vídeo. Você vai escutar ela um pouco aqui, mas provavelmente eu faço uma live aqui no canal, tocando elas, né? Usando elas aí por 1 hora, 2 horas, direto, e a gente vai conversar um pouco sobre elas. Provavelmente eu faço uma live com relação a isso em breve, ou se eu já fiz, vai estar na descrição, tá? Então vamos à configuração das caixas, tá? Como eu já disse, são 2 tweeters, 2 médios, caixa Bass Reflex, duto, olha o tamanho do duto aqui. Ela tem um divisor, e aqui o divisor, ele possui, né, o divisor original da Novik possui os atenuadores, tanto de médio e de agudos. Mas, vou deixar vídeos aqui na descrição, assista lá, porque são coisas que eu fiz nessa caixa, e aqui está eliminado. Então esses 2 potenciômetros onde você faz a atenuação não estão habilitados, tá? E já vou entrar no outro assunto, que é o que? O divisor de frequência dessa caixa, né, que está aí dentro, ele também teve que ser desabilitado e foi colocado um divisor novo, recente, moderno, para poder fazer a função aqui. Por quê? Porque é uma peça bem antiga, componentes bem antigos, teria que fazer uma reestrutura completa. Ah, César, mas eu queria reabilitar o divisor da Novik. Bom, esse aqui funciona perfeitamente, exceto os atenuadores, correto? Então ele faz a divisão sem problema, mas você vai ter
você vai ter que trocar os dois potenciômetros de fio que estão aqui para poder atualizar, né? Para poder fazer ele atuar novamente. E aí a questão é, esse funciona, esse aqui não funciona, ele teve algum problema. Eu tenho aqui nas minhas sucatas o divisor, esse aqui é o divisor que está aí dentro, certo? Mas também os potenciômetros aqui, isso aqui costuma dar problema, não tem jeito, tá? Então esses potenciômetros aqui também acho que provavelmente sejam irrecuperáveis, tá? Mas o divisor é mais ou menos aqui, ó, né? Capacitor, indutor, e foi feito comprado uma peça nova e instalado aí. Se você quiser reabilitar, tá? O divisor que está aí dentro, certo? Se você quiser reabilitar, eu envio duas peças, dois divisores aqui originais, tá? Digamos, doadores de peças e componentes para você poder reabilitar os divisores. Mas lembrando, os potenciômetros aqui vai ter que trocar de qualquer jeito, porque isso aqui, a durabilidade dele é praticamente zero, né? Dificilmente encontra um potenciômetro desse de fio funcionando atualmente hoje, tá? Então vai dois divisores se você quiser. Acompanha aí junto com as caixas, disponibiliza se a pessoa quiser atualizar, se a pessoa quiser reativar o divisor original. Tem divisor aqui, mas é um divisor já moderno, tá? Veja os vídeos aí que eu já mostrei isso aí no canal. Bom, e outro detalhe delas aqui, você percebe que os tweeters são originais, tem um furinho aqui, né? Aqui não tem nada, os médios estão em perfeito estado, o woofer em perfeito estado, o original, cone original. Já nessa caixa teve que ser feito recondicionar, né? Os dois tweeters aqui eles estavam parados, então aqui a gente teve que fazer uma recondicionagem dos tweeters. Ah, por que não pôs tweeter novo? O pessoal vem aqui, faz buraco, põe ST, né? Selenium, Inor, não, né? Aqui o ideal mesmo, nesse canal, a gente tenta manter a originalidade máxima da caixa. E o máximo que você pode fazer de manter a originalidade aqui da caixa é manter o conjunto magnético, tá? Então a gente mantém o conjunto magnético que estava aqui. O conjunto magnético seria o que? A carcaça, o ímã, certo? E põe um reparo novo, papel, bobina nova, né? Óbvio, ela é preta. Eu acredito que esses daqui também eram pretos na época, mas com o tempo desbotou. Inclusive esse aqui está menos desbotado do que essa, ó, tá vendo? Essa aqui provavelmente tomou mais sol do que essa, tá? Então dois tweeters aí recondicionados, não foram substituídos, tá? É o mesmo tweeter que saiu na caixa, só que com um reparo novo. Os médios aqui estão em perfeito estado, tem as bolinhas aqui, infelizmente elas estão amassadas, né? Mas isso aí é bom não mexer. Aqui o woofer também, tá? Perceba que esse woofer aqui ele tá um pouco mais escuro do que esse, provavelmente pegou menos sol. Então aqui a gente tem uma peça que provavelmente é original, aqui também, só que com tweeters recondicionados. Aqui a mesma coisa, tá? Só que esse divisor ele não atua. E foi por isso que eu coloquei divisores novos aqui, porque esse não está atuando. Mas como disse, quer reabilitar ele, vai dois divisores para você tentar fazer de 4, 2, tá? Então é basicamente isso com relação ao conjunto dos alto-falantes. Com relação à estrutura da caixa, é uma caixa que, como eu disse, ela pesa aí, sei lá, 30 quilos cada caixa, tá? Então você tem que entender, né, aonde você vai pôr, se você tem um lugar para pôr elas e tudo mais. Você tem que entender que anos 80, né, as coisas eram grandes, quer dizer o quê? O woofer é um woofer de 80 watts, certo? 80 watts. Mas é justamente isso que eles faziam. Um woofer não precisava de tanta potência, o amplificador também não precisava de muita potência, mas você tinha um volume, né? Volume, quando eu digo, não é volume, digo a cubagem, né? O tamanho da caixa grande para você não precisar injetar muita potência. Então a caixa ela trabalha aqui num sistema de caixa gigante, no caso, como eu disse, Monster. Você já vai ver, vou tentar pôr alguma coisa em cima delas aqui para você entender o tamanho delas. Bom, então, e a caixa aqui, no caso, ela mantém, tá, a sua característica original, que é o que? Folheado, tá? Ela é folheada em cerejeira, né? Ah, é muito feio. Cara, é moda, né? Cerejeira, depois mogno, depois branco, marfim. Isso aí vai da moda. Se você for ver as épocas que os móveis, né, que foram fabricados, os anos 80 era cerejeira, anos 90 mogno, depois veio marfim, agora é escovado, né? Então vai da moda. Isso aqui era clássico dos anos 80, cerejeira, tá? E é o madeiramento original, tá? O folhamento original. E outra, é madeira, tá? Um folhamento de madeira, não é folhamento de acrílico, essa que o pessoal compra aí no Leroy Merlin e depois encapa a caixa, não. Madeiramento original, cerejeira.
Tá, e qual é o estado da estrutura da caixa? É uma estrutura muito boa, né? Porque justamente se você pegar o que eu acabei de falar aí no início, os concorrentes, Gradiente, Polivox, você pega uma caixa da Polivox hoje, tá toda esfarelada, né? Você pega uma caixa da Gradiente hoje com 50 anos, tá esfarelado. Dificilmente você vai encontrar uma que não seja aberta, esfarelando, né? Aqui não, aqui você tem uma caixa perfeita, principalmente porque eu acredito que ela, como ela é uma parede dupla, ela foi feita uma parte de aglomerado, ou a gente chamava de aglomerado, é aquela fuligem, né? E a parte de fora de MDF, tá? Já numa outra caixa, no outro par que eu já vendi, tinha uma parte aqui que estava aparecendo e a gente observava aqui o MDF. Então é uma parede dupla, eu acredito. E é por isso que ela conseguiu se manter aí sem nenhum tipo de esfarelamento. Porque, para quem sabe, o aglomerado, você olhou querendo chorar, ele já estufa, né? Sempre falo isso aí no meu canal. Então, um madeiramento muito bom pela idade da caixa. Óbvio, né? Tem algumas marcas. Tem algumas coisas, mas relativamente ao que você vê hoje em dia é muito bom, tá? E aí, para você dar uma olhadinha no tamanho dela, eu peguei aqui um disco de vinil. Na verdade, não é um disco de vinil, tá? É um Laserdisc, mas é o mesmo tamanho de um vinil. Olha só o tamanho dela. Pegue um disco de vinil aí, todo mundo tem, quem gosta desse tipo de equipamento, e olha só, quase dois aí, né? Um vinil e meio, praticamente o tamanho, a profundidade. A largura, quase também, né? Olha só o tamanho. Então, esse é o tamanho da caixa. Se eu pegar qualquer caixa mais conhecida, né? Você vai pôr um disco desse, ele vai ficar para fora, vai sobrar, né? E aqui não. Aqui a caixa tem uma profundidade monster mesmo. Bom, e antes de virar elas e mostrar o resto aqui, que mais? Então, eu tenho que mostrar as telas, tá? Lembrando, quando você pega uma caixa Gradiente, uma Concert One, uma Referência One, uma Celebration, que mais? Ou uma Polivox, uma Vox 100, uma Vox 100S, uma Vox 150, 145, você sabe o que foi feito. Se eu pegar uma Vox 145 e tiver sido feita alguma substituição de material, você sabe que foi substituído, porque ela tinha um padrão, tá? Como é uma caixa montada, a gente não sabe qual era o padrão, o que era, o que não era, a gente tenta analisar. E eu desconfio que as telas, né, apesar de elas terem a estrutura de madeira, tá? Madeira aqui maciça, não é aglomerado, nada. Eu acredito que as telas foram feito um reparo, que é o seguinte: um suporte aqui, né, um calço em toda ela. Essa madeirinha aqui eu acho que não é original. Como eu disse, não posso te dar certeza. Ó, tá sujo, esqueci de limpar esse lado aí. Então eu não posso te dar certeza, tá, se é isso ou não. E também eu acredito que esse feltro, não é um feltro, né? Essa tela, né? Esse tecido aqui não é um tecido ortofônico como era usado nas caixas de marcas, é uma telinha de acrílico, né? De plástico. Então eu acredito que essa tela aqui foi colocada depois, tá? Mas como eu disse, como a gente não tem uma referência, né? Não é uma coisa que seja padronizado, não sei o que é. Então ela tem essa tela aqui. Se a pessoa quiser retirar, veja bem, ela tem uma estrutura super forte, resistente, ao contrário de qualquer outra marca. Como eu já disse, se você pegar uma tela... Putz, cara, se eu pegar uma tela aqui sei lá, de qualquer caixa que eu tiver aqui, de Gradiente, numa Massa 78 que eu tenho aqui, se você for ver, ela tá tudo mole já, porque ela é feita de aglomerado. Aqui não, feita de madeira. E se você quiser colocar um tecido ortofônico na tela, sem problema nenhum. Você vai tirar isso aqui e a estrutura da tela está perfeita. Tá perfeita. Por quê? Porque é de madeira maciça, tá? Não é aglomerado. Então é isso aí. As duas telas, tem as duas telas, né? As duas telas estão iguais, idênticas, com o mesmo tecido, tudo mais. Tudo por encaixe. Você vai encaixar lá embaixo, vai encaixar aqui, né, em cima, só que ela é bem difícil de tirar depois que se encaixa, né? Eu recomendo fazer um sistema que o pessoal fazia, era uma fitinha. Então você põe uma fitinha aqui assim, encaixa e na hora de puxar você puxa pela fitinha, tá? Não sei se eu vou fazer isso aqui ainda, tá? Então basicamente as telas é isso aí, tá? Vamos olhar aqui o resto delas aí, vou mostrar tudo. Vamos lá. Bom, e antes de continuar mostrando aqui os detalhes dela, eu quero conversar sobre a venda da caixa. Como eu já disse, envio zero, não faço envio.
Você vai ter que vir até aqui, aí você pode escutar ela, olhar os detalhes, né? Olhar tudo, os detalhes e tudo mais. Eu faço vídeo e mostrando os detalhes. Se alguém quiser mandar alguém vir retirar as caixas aqui, também dá, né? Você não precisa vir pessoalmente, tem algum parente ou, sei lá, alguém que faça o transporte, o carreto, quiser vir tirar, e é por isso que o vídeo está sendo feito, para mostrar todos os detalhes para quando chegar aí para você saber o que você comprou, né? Óbvio, se você vier tirar ela aqui, você vai vir ver ao vivo, né? Com seus próprios olhos, né? As caixas e escutar com seus próprios ouvidos, digamos assim, as caixas, tá? Mais detalhes de venda. O valor, né? O valor dele é retirado aqui, pagamento no ato é 1, mas se você quiser comprar pelo site que a gente vende aí, o site amarelinho, sem problema nenhum, também vendo, mas lá vai ter comissão deles lá e o valor é outro, tá? Mas lembrando, mesmo vendendo pelo site, eu não, vai aparecer provavelmente envio, esse tipo de coisa, eu não faço envio, correto? Só para deixar bem claro isso. Bom, então é isso, qualquer coisa me chama aí, a gente conversa se você tem interesse nas caixas. Vamos olhar o que? Vamos olhar mais alguns detalhes dela aí. E então, César, a madeira dela é 100%? Não, óbvio, né? Tem 50 anos, então tem alguns detalhes, ó. Tem uma pegadinha aqui, aqui embaixo tem sim algumas coisas, ó. Mas é mínimo, tem um carpê, né? Que o antigo proprietário colou embaixo dela aqui, tá? Então tem algumas coisinhas, mas é mínimo, como eu disse aqui, ó. Mínimo. Vale a pena refazer o folhamento? Cara, primeiro que talvez você não consiga encontrar o mesmo estilo de madeira, talvez você não consiga encontrar madeira, digamos assim, talvez se encontre um sintético para fazer aí, né? Então eu manteria o original completamente. Vou mostrar a parte traseira lá para você ver como foi feito os bornes de conexão de fiação de caixa, né? Fiação do amplificador, vamos ver. Bom, e aqui no fundo delas, né, ó, esquinas, né, tudo certinho, não tá esfoliando. Não tem, aqui talvez tenha uma pegadinha, mas é mínimo mesmo, mínimo. E aqui no fundo a gente tem uma característica, né? Pode pegar qualquer caixa de som aí, Gradiente, Polivox, Quasar, talvez Quasar não, tá? Mas a maioria das caixas elas vão ter folhamento em volta, na frente, mas atrás ela é pintada de preto. E aqui você vê que a economia não foi feita nessa caixa. E veja bem, ela foi folheada com o mesmo material que foi feito as laterais, a frente e o fundo, que normalmente as indústrias, né, dos anos 80, as famosas, como já citei, Gradiente, Signos e tudo mais, eles simplesmente pintavam o fundo, né? Deixa eu ver aqui, ó, né? Tá vendo? Madeira e o fundo preto e já descascando, ó. Né? Ó, Signos, Heavy 320, madeira, fundo preto. Tá? Então aqui você vê que não foi economizado, foi folheado a parte traseira também. E os conectores, como eu mostrei aqui, né? Os conectores das caixas, o divisor original que acompanhava o conjunto era esse, correto? E você percebe que ele tem aqui aquelas regulagens que você viu lá na frente e tem os conectores de caixa aqui. Por quê? Porque esse divisor ele era feito para ir aqui, ó. Certo? Ele iria aqui originalmente. Existem caixas da Polivox que usam esse divisor e ele vai lá atrás. Só que daí a pessoa falou assim, pô, mas eu tenho duas regulagens e vou manter atrás, vou pôr para frente. Então foi puxado esse divisor, foi colocado lá na cara dele e aqui os conectores de caixa foram eliminados. Quer dizer, ficaram cobertos, né? Porque só aparece esse quadradinho aqui onde tem as regulagens. E aí teve que ser colocado os conectores aqui, ó. Então foi feita uma peça de uma chapa, foi parafusada provavelmente aqui, e aqui você tem o positivo e o negativo onde você conecta as caixas. Lembrando, no divisor original eles teriam que estar aqui na lateral, junto aqui, que no caso esse aqui já está faltando, né? Mas tá aí, ó. Então foi feito aqui e aqui. E não tem segredo, né? Simplesmente conecta os fios aí, liga o amplificador e pau na máquina.
Então é isso. Esse foi aqui o vídeo mostrando aqui as caixas. Se você tem interesse, como eu disse, não faço envio. Repetindo, o link para o anúncio está na descrição. Veja as fotos lá. Com alguma dúvida, César, viu um detalhe, alguma coisa, como que está, como que não está, me chama aí que eu respondo, né? Mas de qualquer maneira, se você vier aqui, né, para retirar as caixas, comprar, adquirir as caixas aqui, você vai escutar e vai olhar elas. Você vai olhar elas aqui por completo, ver todos os detalhes das caixas, ok? Inscreva-se no canal, ative o sininho, que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos de som. E para você que vai vir aqui olhar as caixas, você também vai poder vir e escutar elas. Valeu! When